Hoje eu quero falar sobre a Bíblia, mas eu quero falar sobre a Bíblia como um espelho. Um espelho que, muito mais do que refletir, conserta. Nós temos espelhos em nossa casa que reflete, mas não conserta. Mas a Bíblia é um espelho que reflete e conserta. A Bíblia é a verdade de Deus clara para cada um de nós. Ela revela as nossas fragilidades, ela revela as nossas falhas mais do que nós podemos imaginar. Porque muitas das vezes nós achamos que a gente não tem falha, viu? Muitas das vezes a gente acha que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Conhece essa expressão aqui? É aquele gole que você dá daquela Coca-Cola, meu Deus do céu, no dia de calor, de muito sol. Alguns preferem suco de limão, outros preferem. Mas o ditado em Medvonete é a Coca-Cola, então a gente vai falar da Coca-Cola. Então, mas quando você para e olha para a Escritura, a palavra do Senhor, ela te faz ver-te a ti mesmo como deve ser. Ela vai te dar, irmã Silvana, uma visão verdadeira de você mesmo. É por isso que ela te transforma. Porque a Bíblia não alivia para nós, porque Jesus não alivia para nós. É por isso que eu digo, tem uma musiquinha que ele fala, és o meu alívio. Eu não gosto muito dessa musiquinha. Eu acho que poderia ser assim, és o meu abrigo. Para mim faz mais sentido, mas deixa cada um cantar como quer. Agora, sobre a Bíblia, a gente vai ver o que Paulo escreve aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, sobre esse poder transformador das Escrituras. E por isso nós devemos tê-la, não simplesmente, eu vou ler na NVT agora, 3 a partir do 16, nós não podemos ter as Escrituras simplesmente como um livro que a gente gosta, um livro que é o manual de instrução aqui desta igreja. Nós não podemos ter somente assim. A Bíblia, ela precisa ser um espelho a cada um de nós e tê-lo com muito zelo, porque quanto mais você olhar para ela, mais ela vai te transformar, mais ela vai te consertar. Olha o que Paulo diz aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está em ordem em nossa vida. Meu irmão, eu acho essa versão fantástica. Eu acho essa leitura desse texto fantástica. Percebe? Ele diz que a Bíblia nos faz perceber o que está em ordem na nossa vida ou o que não está. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Que verdade profunda à luz da Bíblia. Que verdade, irmãos, sobre o que é esse livro que nós carregamos aqui. A Bíblia é um espelho que nos torna melhor quanto mais nós olharmos para ele. Irmãos, o espelho é um negócio fantástico. Nesses dias, eu fui levar a minha filha, juntamente com a minha esposa, para ver um filme, porque não é pecado ver o filme. Fui ver o filme de Branca de Neve.
E aquela pessoa, como é que fala? Olha só, ela sabe das coisas. A rainha má, ela tinha um espelho. E todos os dias de manhã ela chegava naquele espelho e falava para o espelho: espelho meu, existe alguém mais bela que eu? E o espelho falava para ela: minha rainha, em toda a esfera do universo, não tem ninguém mais bela que você. Aí ela assim descia toda, mas só que depois, irmã Rebeca Nolasco, teve uma vez que ela chegou e falou: espelho meu, existe alguém mais bela que eu? E o espelho falou: não, quer dizer, existe. O espelho falou: existe, irmãos. Quando o espelho falou que existe, a mulher entrou numa crise existencial e começou a perseguir a pequena Branca de Neve. Graças a Deus, né? Porque os escolhidos ninguém mata. Isso é maravilhoso. Uma criancinha. Percebe o que a gente tira daqui, irmãos? Agora, qual era a qualidade essencial para que o espelho respondesse a pergunta dela? Não era a aparência, era o coração, era o que estava dentro. Porque o espelho continuava dizendo para ela: a senhora é bela, mas não mais bela, porque a mais bela é alguém que tem um coração belo. Que maravilha, que maravilha. O espelho das Escrituras, meus irmãos, diz a verdade que nos expõe. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o espelho, enquanto a palavra de Deus, ele não se ocupa de nos elogiar. Pelo contrário, a palavra de Deus descortina quem nós somos de fato e de verdade, para nos alinhar com a proposta de Deus para as nossas vidas. Porque Deus nos cria com propósito, Tamandaré. Deus nos cria com propósito, mas o pecado nos desconfigurou. O pecado simplesmente colocou em nós algo que inicialmente não tinha. Uma marca, transformou o nosso coração numa fábrica de idolatria. Por isso a palavra de Deus nos traz novamente para o caminho da qual nós não deveríamos ter saído, que era da presença, da intimidade, do relacionamento e da obediência com o nosso Senhor. Então o espelho que diz a verdade nos expõe e nos compõe. Porque à medida que o espelho diz quem você é de verdade, ele te atrai para o seu Senhor. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia diz quem nós somos. A Bíblia nos mostra que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos salvar, mas essa mesma Bíblia nos compõe dizendo para nós: vocês não estão perdidos de todos, vocês ainda podem reaver o propósito de Deus para a sua vida, se vocês quiserem. Porque a escolha continua sendo nossa. A Bíblia, meu irmão, é como aquele copo com água, que não somente reflete a beleza do copo e da água, mas que ao tomarmos, sacia-nos. Ou talvez que ao nos banhar com ela, nos limpa de toda sujeira, de toda mancha. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Quanto mais lermos a Bíblia com o coração aberto, confiante no Senhor, mais nós vamos olhar para nós com nitidez. Quando a Bíblia é só um livro que você lê para dar a escola dominical, ou só um livro que você lê para catar pecado dos outros, só um livro que você lê para pregar, ela não vai te transformar como tem o poder de transformar. A Bíblia precisa ser lida, entendida e aplicada na primeira pessoa. Mas eu quero nessa manhã pensar muito rapidamente sobre 3 maneiras pelas quais a Bíblia, enquanto
espelho se torna realmente transformador na sua vida. O primeiro, a Bíblia para nós precisa ser entendido como o espelho da convicção. Espelho da convicção. Irmãos, eu sei que todo mundo aqui tem um espelho na sua casa. E que de vez em quando, esse espelho na sua casa te ajuda a não sair de casa de forma ridícula. Porque se você não tiver um espelho na sua casa, a probabilidade de você sair de casa com a camisa habituada a partir do segundo botão para a primeira escásia é muito grande. Se você não tiver um espelho para donas, irmãs, senhoras, que te ajude a passar essas coisas que vocês untam a cara, se não tiver um espelho, Yasmin, você vai sair com um lado puxou o pai, outro lado puxou a mãe. O espelho te ajuda para essas coisas, para que você passe as suas coisas na cara e fica exponencial, como veio aqui nessa manhã. Você ordena o seu cabelo e fica legal, maravilhoso. Mas o que eu quero que você entenda é que o espelho da sua casa não se pode comparar com a transformação que a Bíblia, enquanto seu espelho, pode fazer em você. Porque o espelho da sua casa não tem poder de transformar o seu interior, mas a Bíblia é o espelho que transforma o seu interior e conforma o seu exterior para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, é preciso ter coragem para olhar para a Bíblia. É preciso ter engajamento. Percebe aqui comigo o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu vou ler na versão ARA. Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do teu coração. Percebe que você ter a Bíblia como teu espelho? Olha a profundidade. O espelho que você tem na sua casa não te ajuda a discernir seus pensamentos e a intenção do seu coração, mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia te ajuda a discernir. Quando lida com responsabilidade, quando lida com intencionalidade, a palavra do Senhor, meus irmãos, ela nos transforma. Talvez seja essa a grande razão de muitas pessoas não lerem a Bíblia mais. Como ela deve ser lida. Talvez essa seja a grande razão, porque a vida das pessoas não estão como Jesus gostaria que estivesse. Por isso as pessoas não leem a Bíblia, porque a Bíblia vai apontar o dedo para a sua ferida. A Bíblia vai te chamar para um recompor do caminhar. É por isso que as pessoas não querem mais ler, diga-se de passagem, as pessoas não querem nada que confronte-as. É por isso que hoje em dia a gente não prega mais, as pessoas não pregam mais sobre o pecado. Porque a igreja não quer ouvir mais sobre os seus erros. E se eu falar sobre o pecado, a primeira coisa que acontece, amigo Paulinho, é as pessoas dizerem, ele está falando para mim. Eu não estou falando para ninguém, estou falando para todo mundo. Talvez se você se identificou com esse, seja a hora de você mudar. Que é o Espírito Santo falando com você. É isso que a Bíblia faz. Hoje as pessoas não querem ser, a Rebeca Nolasco, de maneira nenhuma exposta. A Bíblia, ela vai nos descortinar a nossa alma. Quando você lê a Bíblia com propósito, a luz do Senhor vai clarear os seus procedimentos. A luz do Senhor vai endireitar, vai avaliar as motivações do seu coração, vai clarear os deuses falsos que você coloca no seu coração. Meu irmão, a Bíblia, quando lida com responsabilidade, ela vai nos tirar do casulo de nós mesmos. Ela vai tirar-nos de um coração dúbio e duplo.
ela vai trazer a nós mais luz para as nossas vidas e arranca de nós a fachada de religiosidade que muitos de nós carregamos. Tudo vem à luz com a palavra do Senhor, principalmente o seu coração. Você quer ver como a Bíblia, enquanto luz para nós, ela nos corrige, ela nos endireita? Por exemplo, Tiago 1:20. Esse é um texto que particularmente todos aqueles que têm veículo precisa colocar no vidro do seu veículo, na parte em que você possa ler. O texto diz assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pensa num lugar para tirar você do sério, se chama trânsito. Então você, enquanto um bom motorista, uma boa motorista, você precisa de um texto como esse, para que você não se irre a ponto de achar que está assim sendo um ungido de Deus. Percebe o que Tiago diz? E isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus, porque Paulo disse que é inspirada. Diz assim para nós: ei, a sua ira não produz justiça de Deus. Então, não vale a pena ficar emburrado. Não vale a pena ficar errado. Não vale a pena, como fala o outro, falar palavras para que o outro... Não vale a pena. O que você precisa saber é que a Bíblia está dizendo para você ficar quietinho, que a justiça de Deus é que vale a pena. Então, meu irmão, viva a sua vida. Olha, se eu e você, de verdade, aplicarmos esta palavra no nosso coração, nós não vamos ter problema com úlcera, essas coisas todas que demanda do interior totalmente cauterizado ou raivoso. Vamos viver mais. Vamos viver mais. Por exemplo, há um texto fantástico. Nós que temos uma vida muito corrida, nós que temos uma vida empregada e sem tempo para absolutamente nada, olha aqui o que Jesus vai dizer em Mateus 25:45. Isso é Jesus, isso é a convicção da fé. Jesus vai dizer assim: como vocês deixaram de fazer isso a um destes menores, a mim deixaram de fazer isso. Jesus está falando de cuidado e necessidade que nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos ter com os outros e com a sua palavra e a sua igreja. Então, não tendo tempo para cuidar dos pequenos, é não ter tempo para estar com o Senhor Jesus. Talvez devamos pensar o que tem roubado o nosso tempo. O espelho das Escrituras, irmãos, descortina a pretensão do nosso coração e nos mostra a verdade sobre nós mesmos. Paulo, ele vai escrever com muita categoria. Agora lembrei de um irmão, categoria, o irmão lá da igreja de Teosópolis. Toda coisa dele é categoria, isso é fantástico. Jesus fala com categoria na sua palavra, que todos nós somos pecadores e, consequentemente, estamos longe da glória de Deus. É isso que precisa nos nivelar, não é absolutamente mais nada. Sabe, irmãos, o espelho das Escrituras nos torna melhores quanto mais tempo nós passamos olhando para ela. Hebreus continua assim aqui no versículo 13, do capítulo 4. Não há criatura alguma oculta à sua vista, mas todos estão nus e expostos aos olhos daquele a quem haverá de prestar contas. Meu irmão, isso é a Bíblia. Porque eu preciso da palavra de Deus, porque ela vai me colocar no meu lugar, o meu lugar de quem há de prestar conta. Ela vai me ajudar, meu irmão, a entender a minha realidade do ser humano, ou seja, eu não tenho liberdade, os olhos de Deus estão sobre mim, quer eu queira, quer não. O escritor chega a dizer, nós estamos nus, expostos aos olhos daquele que há de nos julgar. Então, não adianta o que eu faço
no recôndito da minha casa, o Deus está vendo. Ou o que eu faço em praça pública, o meu Senhor está vendo. Ou o que eu penso, ou o que eu falo, ou o que eu desejo no meu coração, o meu Senhor está vendo. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta. Agora, vocês querem saber uma pequena pastoral para vocês aqui, nessa manhã. E eu quero que você guarde no seu coração. Você não prestará conta só daquilo que você fez. Você prestará conta daquilo que você deixou de fazer também. Eu falei sobre isso nesta manhã na rádio. Porque Tiago mesmo disse, 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, você sabe que é bem que deve fazer e não fez, você vai ser julgado também por isso. Não é só porque fez. Isso é uma parte. Queridos, nós podemos muito bem ser tentados a manter o espelho que é a palavra de Deus coberta lá na nossa casa. Porque realmente a Bíblia nos confronta. Nós podemos ser tentados a encobri-la como lençol. Ou talvez colocá-la na pilha dos livros que você tem durante a semana toda. E só no final de semana trazer para a igreja. Você pode fazer isso. Mas certo é que se você abrir as Escrituras todos os dias, como diz o salmista no Salmo 1, a sua vida terá mais graça, a sua vida terá mais luz. Você será mais relevante. Porque é a palavra de Deus que há de te colocar uma consciência mais aguçada de quem é você de verdade. Segunda compreensão sobre a Bíblia enquanto o nosso espelho. A Bíblia é o espelho da redenção. Primeiro, da convicção. A forma com que você precisa andar enquanto cristão é a Bíblia que vai te determinar. Então, não tem como ser um bom cristão longe da palavra de Deus. Segundo, a Bíblia é o espelho da redenção. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a nós, ele vai despir a compreensão de autossuficiência orgulhosa, que muitas das vezes caminha conosco, quando nós abrimos a Bíblia com seriedade. Porque, diga-se de passagem, nenhum homem, nenhum ser humano tem a condição de olhar para a Bíblia e ser orgulhoso, se achar melhor que o outro. Já diria o Descartes, logos, penso, logo existe. Para o cristão, a máxima é: lê a Bíblia, se conforma e se confronta, será um bom cristão. Queridos irmãos, a Bíblia para nós é exatamente a mão do Senhor arrancando do nosso coração vaidade, orgulho, injustiça, avareza, altivez. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 12, não olhe para você mais do que você é. Mas sabe o que faz isso de nós? É a palavra de Deus. Irmãos, eu cheguei quando eu fui visitar o irmão agora, alguém chegou e falou, pois é, rapaz, e o senhor falou aqui. Eu falei, mas por que eu não poderia falar aqui? Mas vocês, né? Eu falo, não
nós devemos falar aqui também. Porque eu sou tão pecador e necessitado de Deus como todos vocês aqui. Percebe a percepção que as pessoas têm a despeito de nós? Que nós somos melhores, ou que nós nos achamos melhores. Isto é porque nós não estamos lendo a Bíblia. Porque uma pessoa, num determinado lugar, chegar e perguntar para um pastor, mas você vai falar aqui mesmo? Mas por quê? Onde tem gente é lugar do pastor falar. Mas por que isso? Pela tradição. Porque isso, por aquilo que a gente plantou há tanto tempo a esta parte, de que nós somos melhores do que os outros. Irmãos, quando você olha para alguém como o filho mais velho do pródigo irmão olhou para ele, quando você olha para alguém irado, como o discípulo infiel e fariseu criticou, você deixa partir a oportunidade de testemunhar o Deus às pessoas que estão à sua volta. Meu irmão, minha amada irmã, Deus quer ser conhecido. E não só aqui dentro da igreja, principalmente fora daqui. Deus quer ser conhecido pelo nosso testemunho bíblico. Porque tem uns testemunhos. E falando sobre um testemunho, algumas semanas atrás o irmão falou assim, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Eu falei, fala aí, irmão. Rapaz, quando eu era mais jovem, eu gostava de evangelizar, saía para evangelizar. Quase que eu ia lhe perguntar, e parou agora por quê? Bom, eu não perguntei, então vamos deixar para lá. Aí ele falou assim, eu fui pegar um jumento, pastor, para evangelizar, para ir no culto. Mas, pastor, o jumento não me deixava montar. E eu já estava achando que era o inimigo manifestando no jumento. Mas eu fui. E quando cheguei lá, falei para os irmãos, o inimigo se levantou. O inimigo se levantou, não deixou eu montar no jumento. Aí, meus irmãos ficaram meio assim. Só que na manhã seguinte ele foi ver o jumento. Irmã Edivonete. Quando chegou lá, Tamandaré, ele viu que assim nas orelhas do jumento tinha um corte de todo tamanho. Por isso, o jumento não estava deixando ele colocar, como que fala aquela coisa? O cabrecho. Aí ele falou para mim, pastor, não é que eu dei esse testemunho lá na igreja? Irmão, nem tudo é Satanás. Tem um bocado de coisa que é o nosso coração. Tem um bocado de coisa que é o nosso coração. Então a gente precisa da Bíblia, porque é ela que vai iluminar. Nós precisamos da Bíblia, porque é ela que vai trazer luz. A palavra, irmão, nos liberta de ilusão de que nós estamos no controle das coisas. A palavra de Deus em nós nos liberta de acharmos que tudo precisa estar à minha perspectiva, ao meu desejo. Na verdade, a palavra me revela o quão impotente eu sou diante da grandeza do meu Deus e me faz com humildade descer até o Senhor. A palavra de Deus é necessária, não só para a convicção, mas também para a redenção. Porque senão nós não vamos ser salvos, porque nós abandonamos a palavra do Senhor. Você só crerá no Senhor se conhecê-lo. E você só conhecerá se estiver com a sua palavra, meditando nela de dia e de noite. É por isso que nós temos, infelizmente, uma geração que se diz tão evangélica e nunca se viu uma geração tão fraca de Bíblia e de mau testemunho. Porque as pessoas não estão lendo mais a Bíblia. As pessoas querem seguir Deus por experiência. Porque o pastor fulano e tal, ele fez o negócio. E ó, Bíblia. Ponto.
Bíblia. Irmãos, se nós olharmos para o livro de Romanos, os primeiros capítulos, nós vamos ver, irmãos, que nós não somos nem um bocado bondosos. Porque ela nos apresenta como opressores da realidade. Aqueles que trocaram o que era verdade de Deus por mentira. Romanos capítulo 1, versículo 18. É no espelho da palavra de Deus em nós que nós vamos ter consciência de quem nós somos. Sabe o que Paulo escreve? 3:23 desse mesmo Romanos. Cadê Yasmin? Essa Yasmin, ela é especial. Essa televisão não está me deixando ler. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, quando eu vou à palavra de Deus verdadeiramente, eu consigo saber quem é o meu inimigo. Crente brigado com crente. Uma coisa insuportável. Crente falando mal do crente. Outra coisa insuportável. Mas tudo isso só tem uma razão. O povo não está lendo a Bíblia. Porque se você parar e analisar, você vai ver que o inimigo de Deus é Satanás, e consequentemente ele é seu inimigo. Esse irmão que está do seu lado é seu cooperador, então você precisa zelar por ele. A despeito disso, todos pecaram, não é só seu irmão. E todos incluem você, eu, todos nós. À medida que eu continuo olhando para a Bíblia, eu vou ver que Jesus, por nos amar de forma grandiosa, Ele demonstra amor, a se entregar na cruz por nós, quando nós não merecíamos. E Ele diz isso aqui em 5:8, Deus prova o seu amor por nós, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Meu irmão, percebe que esta verdade nos nivela. Cristo não morreu só por nós que estamos aqui. Cristo morreu por todos aqueles que, reconhecendo o seu sacrifício, entendem a necessidade de voltar para Ele. Eles encontram e alcançam misericórdia. Por isso, Cristo não morreu só para você. Não se sinta somente especial. Todos nós somos diante do Senhor. Alguém falou para mim ontem, pastor, eu sou filha de Deus também. Eu digo, eu creio, você é filha de Deus também. Então por quê? Por quê? E mais por quê? É porque você é filha de Deus. E Ele vai continuar cuidando de você. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele, descansa nele, espere nele. Irmão, nós precisamos desejar que a palavra de Deus nos mude. Nós precisamos, a bem da verdade, que a nossa jornada de fé seja sustentada pela palavra de Deus. E não pela experiência dos outros. É a palavra de Deus que nos sustenta. Quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos, ela me ajuda a revisionar, a reorganizar os meus olhos. A palavra de Deus, ela vai me permitir estar aonde os meus olhos estarem, onde eu possa refletir o amor, a justiça, a graça do Senhor às pessoas. Ah, meu irmão, minha amada irmã, como eu gostaria que todos aqui se comprometessem com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é onde te ensina e te ajuda a compreender hoje a sua condição de
incorporado no corpo de Cristo. Porque quando você entende isso, o que isso significa? Você ser religado novamente ao Senhor Jesus, você saberá que não há outra forma de permanecer no corpo negligenciando a palavra de Deus. Se você negligencia a palavra de Deus, a possibilidade de você não compreender o religare e a possibilidade de você ferir o corpo de Cristo é bem maior. A palavra de Deus precisa ser o elo do corpo do Senhor. Mas eu quero terminar, trazer ao seu coração uma outra forma de ver a palavra de Deus enquanto espelho. Primeiro, é o espelho da convicção. Segundo, a palavra de Deus é o espelho da redenção. Terceiro, a palavra de Deus é o espelho da transformação. Transformação. A palavra de Deus nos impulsiona a uma jornada constante e intencional de ser semelhante a Jesus. A palavra de Deus, irmãos, nos impulsiona a uma vida de santificação. É a palavra de Deus que nos torna aquilo que nós dizemos ser cristãos. Irmãos, que eu e você possamos, como descreve João, em 1 carta, capítulo 3, versículo de 1 a 2, nós possamos participar de tudo o que o Senhor estabelece para a sua igreja, mas que seja tudo fundamentado na palavra de Deus. Não façamos nada por força nossa, buscando impressionar A ou B. Façamos tudo com o coração humilde e voltado para o Senhor, mediante a sua palavra. Meu irmão, minha amada irmã, que eu e você possamos entender que seguros nós só estamos em Jesus Cristo. Mas isso é a palavra de Deus que te ensina. Mas se você negligencia ela, você não desfrutará desta promessa. Você fará a sua vida à luz das suas próprias circunstâncias. Irmãos, hoje, pode até parecer que o seu tempo esteja nebuloso. Você não entende tantas coisas que acontecem. Mas uma coisa eu tenho a firme certeza, que se você repousar e descansar nas promessas escritas neste livro, Paulo chega a dizer: agora vemos em espelho obscuramente, mas nós haveremos de ver face a face aquele que é o Senhor da palavra. Por isso que você se comprometa com a palavra de Deus. Não permita que a sua vida seja, de alguma forma, guiada pelo vento da religiosidade, das suas experiências acumuladas não sei de onde. Mas que a sua vida seja, assim, fundamentada na palavra e na promessa do Senhor, para que, a despeito das provas que virão, você possa estar firme, firmado no Senhor Jesus. Olhe para as Escrituras como espelho, que precisa estar na sua vida, estar na sua casa, todos os dias. Irmãos, só tendo a Bíblia como um espelho, que nós conseguiremos ser relevantes para a nossa geração. Deus conta contigo. Deus espera de você esse compromisso com a sua palavra. Não queira passar mais um ano em descompromisso com a palavra de Deus. Não será por falta de encorajamento, não será por falta de orientação, será unicamente
por causa do seu coração. E isso te levará diante de Deus, porque o Senhor diz na sua palavra que nós estaremos diante daquele que há de julgar. Que você cresça na fé, mas uma fé fundamentada na palavra de Deus. Que a fé seja unicamente fundamentada na palavra de Deus.